primeiro os átomos, para depois falar das matérias. E aí o livro de vocês trouxe o contrário. Ele fala de matéria primeiro e depois dos átomos. E aí teve uma característica, né, teve uma propriedade que a gente viu na aula passada, que era sobre página 278, 278. E falava sobre indestrutibilidade da matéria. Você consegue indestrutibilidade e divisibilidade. Você consegue dividir a matéria, você consegue partir, né, ela em pedaços menores. Porém, chega um momento onde você vai chegar no limite, né, dessa divisão. Você vai chegar num ponto onde você nem consegue mais dividir, nem vai conseguir destruir, né, porque a gente não destrói a matéria. O máximo que pode ocorrer é essa matéria ela ser transformada, né? Na natureza, não sei se vocês já escutaram essa frase do Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Tudo que está aqui dentro desse planeta, nada é perdido, nada some daqui de dentro, tá? Simplesmente as matérias se transformam em outras, através de transformações químicas ou físicas, certo? E aí, quando você chega nessa porção mínima, né, onde você não consegue nem mais dividir a matéria, nem consegue destruí-la, é justamente o ponto que a gente chama de átomo. Então, o que ele traz aí bem no comecinho é assim: a matéria é constituída por pequeniníssimas partículas chamadas de átomos. E os átomos, como a gente já viu, são constituídos por prótons, nêutrons e elétrons. Isso aí a gente já tinha conversado, a gente já tinha discutido. O que é que a gente vai discutir hoje? Né? Os modelos atômicos. Como eu tinha dito para vocês, né, na natureza, na ciência, quando você vai falar de algo que você não sabe, átomo, Yasmin, é a porção menor, mínima da matéria. Quando a gente fala da porção mínima do ser humano, qual é? Qual é a unidade básica mínima de todo ser humano? A gente discutiu isso ano passado. Página 278. Em mim, qual é a menor parte do ser humano? Página 278. Isso. É imaginasse, né, pequenas estruturas mínimas, microscópicas, que se juntam, se aderem para construir o corpo. E isso vale para tudo, tá? Só que quando a gente fala de outras substâncias, de outros exemplos, a gente não imagina células formando, né? E aí são os átomos. Os átomos é que vão compor tudo formado por matéria. E a gente disse que tudo aqui no nosso planeta, tudo aqui, né, que a gente conhece, é formado por matéria. Lembra que a gente conversou que o ar era matéria? Então, a menor porção dessa matéria, a menor porção do ar, são os átomos. Quais seriam os átomos que compõem o ar? Me dê um exemplo aí. O átomo de oxigênio. O oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, tá? Todos eles são elementos químicos, porém, eu pego átomos de cada um deles para compor o ar. Do mesmo jeito que as minhas células, né? A minha célula, pessoal, ela já é microscópica, né? Porém, o átomo ainda é menor do que a célula. Os átomos também compõem as células. Se lembra o ano passado que a gente também estudou a célula, aí tinha a membrana, o citoplasma, o núcleo. Aí a gente estudou que na membrana, né, tinham proteínas. Proteínas, minha gente, é um elemento químico, né, formado por átomos. Então,
Se eu sou uma matéria, se meu corpo, né, é formado de matéria, significa que eu também sou formada de átomo? Sim, átomos de elementos químicos. Eu tenho na minha composição carbono, eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio, eu tenho ferro. Então, todos esses átomos vão estruturar as minhas células, que estruturam todos os meus órgãos, meus tecidos, meus sistemas, meu corpo. Só que isso vale só para coisas que têm vida? Não. Isso vale também para coisas que não têm vida. A gente viu que tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. Então, uma garrafa é matéria? É. É formado por átomos de quê? Vocês vão estudar mais na frente, em química, lá no ensino médio, os componentes do plástico. Né? Geralmente são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são substâncias químicas que juntam átomos de hidrogênio e de carbono. Né? Quando a gente fala de matéria, a gente tem que ir além do espaço. Né? Que a própria definição de matéria já diz, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, independente de ser dentro do nosso planeta ou não. E aí eu pergunto para vocês, com base em tudo que a gente já estudou até agora, o Sol é matéria, né? Tem massa e ocupa um lugar no espaço. Está lá no cantinho dele, solto no espaço. E aí eu pergunto para vocês, se ele é matéria, significa que ele é formado por átomos. Né? Claro. Quais são os átomos? Na verdade, a pergunta é diferente. Os átomos que compõem o Sol são de que elemento químico? Quero ver se vocês lembram disso. Vou dar uma dica. Isso, você não precisa nem dar a dica. Obrigado, Minho. Isso. Ah, Yasmin, né? Eu nem me impressiono mais. Os átomos que compõem, né, que formam o Sol, que é uma matéria, são átomos de elementos químicos de hidrogênio, que são de hidrogênio, primeiramente, mas por passarem por um processo, né, de fusão nuclear, se transformam em átomos de hélio. Ah, mas é isso mesmo. Ou seja, para vocês entenderem que tudo que a gente tem presente dentro do nosso planeta ou fora dele, que tenha massa e ocupe lugar no espaço, são formados por átomos. Tá? Diferente, quando a gente falava só de células, a gente diz que é a composição dos seres vivos. Átomos não. Os átomos são a composição básica de qualquer matéria. Deu para vocês entenderem? Eu ainda fico ali os modelos, né, atômicos. Bom, o primeiro cientista, pessoal, eu ia botar, eu imaginei, eu ia botar para apresentar de novo, tá? Mas eu não vou correr o risco, não. Qualquer coisa, eu mando material para vocês pelo plural, tá certo? Ó, então, muitos cientistas, filósofos na época, começaram a se questionar, né, o que é que formava tudo que a gente tinha ao nosso redor. Se eu tenho aqui um papel, se eu tenho uma cadeira, se eu tenho uma garrafa de água, o que é que está formando isso? Qual é a base de construção, né, de tudo isso? E aí, um dos primeiros filósofos que falaram sobre isso foi Aristóteles. Ele disse que a matéria era constituída por 4 elementos químicos, sempre: ar, água, terra e fogo. E estes criaram o quente, o frio, o úmido e o seco. Porém, né, é muito bom que alguém sempre fale algo. Por quê? Por isso que às vezes a gente, quando está dando aula para vocês ou para qualquer outro aluno, a gente diz, mesmo que você ache que esteja errado, fale. Né? Por quê? Porque às vezes serve de base para a construção de outro pensamento. Sempre tem que ter alguém que tenha esse start, que tenha esse
começo. Tá, mas eu tenho tudo isso aqui ao meu redor. O que é que constrói isso desde a base? Se eu for abrir isso aqui, o que é que eu vou encontrar nos mínimos detalhes lá dentro? O que é que está construindo, né, essa matéria? E aí Aristóteles veio com essa ideia de dizer que eram os 4 elementos básicos: ar, água, fogo e terra. Que tudo ia ser construído a partir disso. Porém, né, com o desenvolvimento da ciência, outros pesquisadores foram se aprofundando. E aí veio o primeiro cientista que conseguiu publicar um modelo atômico. Pessoal, por que eu chamo de modelo? Porque ninguém nunca viu. Ninguém ainda conseguiu ver, tá? A gente criou um modelo, né, para poder, como a gente acredita que ele seja. E aí, na página 279, vai falar aí sobre o primeiro cientista que publicou sobre o modelo atômico, que foi John Dalton. Então, Dalton acreditava que os átomos eram a menor parte de um elemento químico com partículas indivisíveis. O modelo atômico de Dalton era perfeitamente coerente com a maioria dos fatos experimentais realizados até a sua época. Com o passar do tempo e do avanço da ciência e das pesquisas, a ideia dele não é que ela estivesse errada, ela era adequada para aquele conhecimento que aquele povo tinha naquela época. Porém, com o passar dos anos e o desenvolvimento da ciência e da pesquisa, essa ideia foi derrubada, né? O que Dalton acreditava era um pouco, né, mais diferenciado, era um pouco mais complexo. E aí surgiram novos modelos atômicos. Na ciência é assim, gente. Se você tiver uma ideia, né, e você conseguir comprovar aquilo ali, ótimo, sua ideia aceita. Se passar anos e outra pessoa, outro cientista, seguir a mesma ideia que a sua, porém descobrir coisas novas, ela derruba a sua teoria. Ela derruba a sua ideia. E foi isso que aconteceu com os modelos atômicos. Para a gente chegar até o modelo atômico que a gente utiliza hoje, atualmente, 4 teorias foram derrubadas, ou aperfeiçoadas, podemos assim dizer. E aí, o que é que o modelo de Dalton dizia? Dalton era um cientista que, no ano de 1803, buscando explicar alguns fenômenos químicos observados, ressuscitou um antigo conceito de átomo proposto por filósofos gregos para explicar a constituição da matéria. E aí a proposta de Dalton era de um modelo atômico que deveria seguir as determinadas regras. Primeiro, toda matéria é composta por partículas chamadas de átomos. Certo. Segundo postulado, os átomos eles são indivisíveis e não podem nem ser criados, nem podem ser destruídos. Beleza, até aí também. Terceiro enunciado. Um mesmo elemento químico é constituído por átomos que apresentam as mesmas propriedades químicas. Quando a gente fala de hidrogênio, por exemplo, para eu construir uma molécula de hidrogênio, eu preciso de átomos de hidrogênio, tá? Eu não posso pegar diferentes átomos para gerar um único elemento químico. Eu tenho que pegar átomos semelhantes com as mesmas propriedades químicas para eu poder compor aquele elemento químico. Quarto enunciado. Para a formação de um composto químico, para eu formar um composto, não é um elemento não, tá certo? Para a formação de um composto químico, ocorre a união de 2 ou mais tipos diferentes de átomos numa proporção fixa e com características do mesmo composto. O que é que isso quer dizer? Quando a gente pegou a tabela periódica, né, quando a gente analisa a tabela periódica, é a tabela periódica dos elementos químicos. E aí a gente tem hidrogênio, hélio, enxofre, ferro, carbono, neônio, xenônio, né? Os elementos químicos que compõem a tabela periódica.
Porém, o que é que ele diz aí nesses postulados? Se eu quiser formar a substância química chamada de hidrogênio, eu devo pegar átomos de hidrogênio. Só isso. Esse é o terceiro postulado. O mesmo elemento químico é constituído por átomos que apresentam as mesmas características, as mesmas propriedades químicas. O que é que ele fala depois? Que quando você vai compor um composto, por exemplo, eu tenho aqui átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. E quando eu quero criar um composto químico, vai ocorrer a união de dois ou de mais tipos diferentes de átomos. Quando eu quero formar um composto químico chamado água, eu pego quantos átomos de cada elemento químico? Quando eu quero formar água, minha gente, quantos átomos eu pego de cada elemento químico que compõe a água? Pessoal, qual é o composto da água? Qual é a fórmula da água? Não, tia, eu segui um raciocínio errado, desculpa. Isso, como o Cauã falou aí, né? H2O. Então, eu vou precisar de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, quando eu vou formar um composto químico, aí eu posso usar átomos diferentes, átomos de elementos diferentes, para formar um composto químico. Que nesse caso aqui, eu vou formar a água, que é H2O. Ok? Certo? Outro enunciado que ele traz aí é o seguinte: as transformações químicas consistem em combinação, separação ou rearranjo de átomos. Ou seja, quando eu vou passar por uma reação química, lembra que a gente falou de algumas propriedades químicas da matéria? Por exemplo, quando uma madeira ela sofre combustão, ou seja, a gente toca fogo num pedaço de madeira, ele deixa de ser madeira? Sim ou não? Pessoal, quando a gente queima, vamos um pouquinho antes. Propriedades físicas da matéria. Lembra que eu falei com vocês na aula anterior sobre a água? Água no estado sólido, água no estado líquido. Lembra que a gente falou sobre isso? Deixa de ser água? Não. Eu passei apenas por uma transformação física. Eu mudei o estado físico dessa substância. Ela estava no estado sólido e foi para o estado líquido. Estava no estado líquido e foi para o sólido. Quando a gente fala de uma reação química, a gente está falando de transformar essa substância em outra. Então, quando a gente pega um pedaço de madeira e queima, vai deixar de ser madeira? Sim ou não? Não deixa de ser madeira, vai. Quando você pega no final ali das cinzas, tá a madeira ali ainda? A mesma coisa, quando uma pessoa que morre vai ser cremada, deixa de ser a pessoa? Sim ou não? Você tinha um corpo inteiro e depois que cremou, virou cinza. Não é isso? Então, ocorreu uma transformação química. A gente não está mudando só o estado físico daquela matéria, daquele corpo, não. A gente está mudando a composição dela. A gente está mudando a substância. Certo? Porém, a composição química
pode ser a mesma ou ficar semelhante. Lembra quando a gente estudou sobre produção de energia no nosso corpo? Eu vou precisar que vocês lembrem de coisas passadas, tá? Quando a gente falou sobre produção de energia, a gente estudou no passado sistema digestório, respiratório, né? No final do sistema digestório, a gente passava para o sangue a glicose, né? Lembram disso? Essa glicose, ela passava para o nosso sangue e ela tinha que chegar nas células. Só que para isso aqui reagir dentro das nossas células, a gente precisava de outra coisa, né? Que era o oxigênio que a gente conseguia na respiração. Então, quando o sangue conseguia levar para dentro da nossa célula a glicose e o oxigênio, isso aqui reagia quimicamente e gerava o quê? ATP, que é energia, gás carbônico e água. Lembram disso? Aí, lá, é nítido aí que deixou de ser glicose e deixou de ser oxigênio. Porém, pessoal, o que aconteceu aí foi um rearranjo entre esses reagentes. Isso aí é uma reação química. A gente tem os produtos, glicose e oxigênio, que eles vão reagir entre si e vão fazer novas ligações entre eles e formar novas moléculas. Nesse caso, quando você pega glicose e oxigênio, junta elas e faz elas reagirem entre si, o que é que você consegue gerar? ATP, gás carbônico e água. Se vocês analisarem, vocês vão conseguir perceber que a substância muda, porém a composição química ainda, os elementos químicos ainda se mantêm presentes. Ó, carbono e oxigênio forma gás carbônico, hidrogênio e oxigênio forma água, e o que sobra forma o ATP. Ou seja, o que esse enunciado, né, proposto por Dalton diz é que para ocorrer as transformações químicas, eu não vou perder nada, nem vou criar nada. Eu só vou combinar ou rearranjar de maneiras diferentes os produtos que eu já tinha. Deu para entender? Sim. Restante do pessoal. Jean, Júlia, Cauã, Yuri. Isso, pessoal, é a base de química. Todas aquelas reações que vocês, às vezes, até já viram no YouTube. Ai, o cara pegou uma garrafa de Coca-Cola, botou um Mentos dentro e explodiu, né? Ou então aquele da pasta de dente de elefante. São tudo reações químicas, onde você utiliza determinados produtos, fazem eles reagirem entre si e dali ocorre, né, a formação de novos produtos, mas que utilizam a mesma composição química, tá? Porém, o que é que aconteceu, então, com esse modelo de Dalton, né? Que aí depois ele foi derrubado. Então, ele continua aí, ó. A maior relevância desse modelo proposto por Dalton foi incentivar a comunidade científica a pesquisar a existência de átomos com maior seriedade. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, ele instigou os cientistas, né? Se ele conseguiu publicar algo sobre o átomo, os outros cientistas ficaram com aquela pulga atrás da orelha. Será que o que ele fez está realmente certo? Ou tem algo que a gente pode acrescentar? E aí eles começaram a levar a pesquisa sobre os átomos mais a sério. Além disso, ele demonstrou que os átomos poderiam ser utilizados para explicar fenômenos químicos observados no mundo macroscópico, ou seja, fenômenos que a gente vê acontecendo a olho nu. A teoria atômica de Dalton
foi aperfeiçoada pelo químico italiano Amadeo Avogadro, que buscou explicar a ligação entre os átomos para formar as moléculas. Aquilo que a gente já conversou, né? Vou pegar o átomo de hidrogênio, vou pegar 2 átomos de hidrogênio, vou pegar um átomo de oxigênio, vou fazer uma ligação entre eles e vou gerar uma molécula de água, né? Uma molécula formada por aí um total de 3 átomos, 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio. E aí ele traz alguns exemplos, né, de moléculas que são formadas. Trouxe aí na letra A o cloro, né, 2 moléculas de cloro, 2 átomos de cloro unidos, água, onde eu tenho 2 de hidrogênio, branquinha aí ó, na letra B, e uma azul, que é o oxigênio. Amônia, NH3, eu tenho 3 moléculas de hidrogênio e uma de nitrogênio. E na letra D, o metano, CH4, eu tenho 4 átomos de hidrogênio e 1 átomo de carbono. Até aí, tudo bem, pessoal? Entenderam o modelo proposto por Dalton? Os enunciados, né? Claro. Sim. Ó, a gente vai fazer por partes, tá? A gente vai fazer por partes. A gente vai falar de Dalton. Vocês vão fazer atividades sobre Dalton. E depois a gente vai falando sobre os outros, os seguintes. Certo? Bohr, Rutherford, Thomson. Bom, peguem aí o livro, coloquem na página. Cadê? Botem aí na página 286, tá? Vou fazer junto com vocês. Na 4ª questão. Ele diz assim: na sala de aula, o professor de ciências informou aos alunos que eles iriam aprender sobre a estrutura do átomo. Então, ele perguntou se alguém sabia do que o átomo era feito. Você saberia responder a esta pergunta? Qual é a composição fundamental do átomo? E aí, sobre o que a gente já conversou agora, né? O que é que compõe um átomo? A gente também já tinha discutido sobre isso antes, né? Aquelas camadas que o átomo possui, que tem 3 partículas básicas. Então, quais os elementos, né? Qual é a estrutura de formação de um átomo? Sabe me dizer? Daiane, Yasmin. É isso, tia. Como? Elétrons, prótons e nêutrons. Isso, todo átomo, né? Ele é a porção menor da matéria e ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Então, essa aí é a resposta que vocês vão colocar aí, tá? Na 4ª questão, vocês vão colocar exatamente isso aí. Prótons, nêutrons e elétrons.